Saudações, seres magníficos, sejam bem-vindos à primeira aula do Reiki nível 1. O Reiki é uma arte milenar que visa equilibrar o ser em um todo, refletindo em melhorias físicas, como o processo de cura através da imposição de mãos, captando a energia vital que todos os indivíduos possuem em todas as etapas da vida. É uma forma de terapia de origem japonesa, baseada na manipulação da energia vital, que, através da imposição de mãos, com o objetivo de restabelecer o equilíbrio vital e, assim, eliminar doenças e promover a saúde. O Reiki, como conhecemos hoje, é uma terapia holística natural redescoberta por Mikao Usui, no início do século XX. O terapeuta Reiki irradia as vibrações de harmonia da energia vital do universo, Rei, para restabelecer o equilíbrio da energia vital e Ki, das zonas doentes do corpo de um paciente. A prática do Reiki se iniciou no Brasil em 1983 e foi reconhecido pela OMS em 1962 como prática terapêutica que contribui para o bem-estar da humanidade. Algumas escolas ensinam que o Reiki entra em seus praticantes através do sétimo chakra, o da coroa. Preenche o sistema energético sutil do praticante e, após ser transubstanciada no chakra cardíaco, flui através das mãos para o corpo de quem recebe. Porém, há outras escolas que ensinam que a energia entra através do primeiro chakra, o chakra raiz. Preenche a aura, tornando-se centrada no quarto chakra, o do coração, e flui através das mãos do praticante. A maioria das escolas ensina que a energia Reiki é uma energia inteligente, que sabe o que fazer ou onde é precisa. Também afirmam que, por um outro lado, se quem recebe não estiver aberto ao tratamento, a energia não terá um efeito duradouro no organismo, persistindo assim as enfermidades. O tratamento. O tratamento é tradicionalmente efetuado similarmente ao apoiar-se nas mãos. O praticante pede a quem recebe para se deitar e relaxar. Então, o praticante atua como um canal para a energia Reiki, teoricamente deixando a energia ser canalizada através das suas mãos até onde quem recebe mais precisa. Normalmente, o praticante aplica as suas mãos em vários locais do corpo de quem recebe. Alguns praticantes tocam no corpo ou mantêm as mãos próximas do local a ser tratado. Alguns pacientes relatam sentir várias sensações subjetivas e objetivas, como calor, frio, pressão, sonolência, formigamento e etc. Os praticantes do Reiki atribuem essas sensações à energia Reiki, enchendo o corpo e a aura de quem recebe e a reparar as suas deficiências energéticas, reparando e abrindo seus canais energéticos meridianos e removendo os bloqueios. Holístico ou holista é um adjetivo que se classifica em alguma coisa relacionada ao holismo, ou seja, que procura compreender os fenômenos na sua totalidade e globalidade. A palavra holístico foi criada a partir dos termos holos, que em grego significa todo ou inteiro. O holismo é um conceito criado por Jan Christian Smuts em 1926, que o descreveu como a tendência da natureza de usar a evolução criativa para formar um todo que é maior do que a soma das partes. Essa noção remete para uma forma específica de contemplar o mundo e que pode ser aplicada em várias vertentes do conhecimento, como a medicina, a psicologia, a física, a administração, a ecologia e muitas outras áreas do conhecimento. O holismo divide a natureza em duas áreas, a psicosfera e a biosfera. De acordo com essa teoria, as leis químicas e físicas constituem exceções das leis biológicas. Técnica holística. O que seria então uma técnica de cura holística? Qualquer técnica que vê o ser humano como um todo, e não apenas um corpo físico, mas também
todas as partes energéticas que o compõem. Tratar as doenças com técnicas holísticas levam em considerações não só as causas biológicas, como também os aspectos emocionais, mentais, espirituais, sociais e etc. Os 5 princípios do Reiki. No dia de hoje, não me preocuparei. No dia de hoje, não me aborrecerei. No dia de hoje, agradecerei minhas bênçãos e honrarei os meus pais, mestres e amigos. Ganharei o meu pão diário honestamente. Demonstrarei gratidão e bondade para tudo que é vivo. Só por hoje sou calmo, só por hoje confio, só por hoje sou grato, só por hoje trabalho honestamente, só por hoje sou bondoso. Kyoda kewa karuna, Kyoda kewa shinpai suna, Kyoda kewa kansha shite, Kyoda kewa yohageme, Kyoda kewa ito ni shinsetsu ni, só por hoje sou calmo, só por hoje confio, só por hoje sou grato, só por hoje trabalho honestamente, só por hoje sou bondoso. Kyoda kewa karuna, Kyoda kewa shinpai suna, Kyoda kewa kansha shite, Kyoda kewa yohageme, Kyoda kewa ito ni shinsetsu ni, O Reiki enquanto terapia. O Reiki é considerado complementar a qualquer tratamento convencional. Apenas influenciaria
a forma como o corpo gera suas próprias reservas de energia, ajudando a compensar-se e equilibrar-se. Hoje em dia, o Reiki tem se difundido entre os diversos profissionais da área da saúde. Ao equilibrar-se, o corpo garantiria o processo da autocura mais efetivamente, prolongando assim a longevidade. Muitos atribuem a grande longevidade dos anciões da China e também do Japão à manipulação da energia Qi, apesar desse fenômeno poder ser explicado por outros fatores genéticos e também ambientais. Acredita-se que o reiki teria efeito mais profundo se o praticante emanar amor naquilo que ele faz. Praticantes do reiki defendem a disseminação do seu uso em instituições de saúde. A ciência atual, com os fundamentos metodológicos positivos e cartesianos, não dispõe de equipamentos que detectem a energia em questão, que, admitindo-se a sua própria existência, seria apenas detectada por terapeutas treinados. Os estudos realizados sobre o assunto, que se pressupõe demonstrar a eficácia da terapia, mesmo obtendo resultados positivos em alguns casos, não têm validade como comprovação científica por falhas graves de método científico nos mesmos, como a ausência de comparação com um grupo de controle por não serem duplos cegos e ou por não passarem por processos de revisão por pares necessários à publicação científica. Os vários sistemas de Reiki. O Reiki se aprimorou muito com o passar dos anos e foi ganhando novos sistemas, símbolos, roupagens, porém sem perder a essência da energia universal. É possível encontrar hoje Reiki egípcio, Reiki Wicca, Reiki celta, Reiki dos anjos, entre muitos outros. Causas e finalidades das doenças. Classificamos a causa das doenças em 4 grupos: emocionais, karmais, químicas e terminais. As emocionais são oriundas dos desequilíbrios em nossa forma de agir, pensar, sentir, má alimentação, excesso de trabalho e etc. As karmais, onde a causa pode ter sido gerada em outras vidas, como por exemplo, nascer com algumas deficiências. As químicas, originárias do meio físico, exemplo, cigarro, exposição a agentes químicos, entre outros. E por fim, as terminais, que têm por finalidade promover o desencarne. O Reiki é um método com raiz no antigo budismo, utilizado para ativar, harmonizar e religar o eu à energia universal, através da imposição de mãos. O método Reiki é um sistema natural de harmonização e reposição energética que mantém ou recupera a saúde. Desperta e alimenta a energia vital que habita dentro de nós, captando, modificando e potencializando essa energia a fim de estabelecer o equilíbrio natural, não só espiritual, mas também emocional e físico. O Reiki é energia quântica que age em um nível de frequência energética superior à do corpo físico, promovendo uma transformação no organismo, funcionando como catalisador para acelerar a velocidade das reações bioquímicas envolvidas no processo de cura natural do corpo. Também promove a desintoxicação dos átomos e moléculas, ampliando o processo bioenergético dos corpos sutis, físico, emocional e mental. Mikao Usui. O descobridor do método, além de sacerdote cristão, Mikao Usui teria lecionado e sido reitor de uma pequena universidade cristã em Kyoto, no Japão. Após ser questionado por seus alunos a respeito de como ele explicaria a cura pelas mãos por Jesus e Buda, Usui demitiu-se e iniciou a sua jornada rumo às respostas. Em 1898, Mikao viajou para os Estados Unidos, onde estudou o cristianismo e a Bíblia. Após anos de estudo, doutorou-se em teologia. Estudou línguas arcaicas para ler antigas escrituras, inclusive o chinês e o sânscrito. Não encontrando respostas suficientes, decidiu que deveria continuar as suas pesquisas em um outro local do mundo.
Buda também era conhecido por curar cegos, doenças como tuberculose, a lepra, entre outras. O professor Uzui resolveu retornar ao Japão e pesquisar mais sobre as curas realizadas por Buda, com a esperança de achar a chave para a recuperação da saúde. Mikao decidiu estudar os sutras no Tibete e viajou também para a Índia, onde encontrou os 4 símbolos sagrados da fórmula usada por Buda para tratar e recuperar a saúde das pessoas. Os sutras, escritos há mais de 2.500 anos, acionavam uma energia poderosíssima que poderia levar a um ilimitado poder de recuperação das disfunções. Apresentavam-se, no entanto, uma simples fórmula que, sem as explicações de como usar e a devida ativação, não lhe trariam a habilidade de tratar as pessoas. A meditação de Mikao Usui. Em março de 1922, no Japão, Mikao decidiu empreender um período de jejum e meditação de 21 dias, como faziam os antigos mestres, a fim de purificar-se para receber uma visão que o esclarecesse. O jejum e a meditação ampliariam as fronteiras da sua consciência e na madrugada do 21º dia, Mikao teve uma visão, através da qual vislumbrou uma intensa luz branca que o golpeou de frente, projetando-o para fora do corpo. Sentindo a consciência profunda em comunicação com seu eu mental, pôde ele ver muitas luzes contendo no seu interior símbolos sagrados. E foi-lhe dada a compreensão dos significados dos símbolos e a utilização dos mesmos. Naquele momento, Mikao recebia a sua iniciação, o conhecimento de como utilizar os símbolos e ativar o poder em outras pessoas, acessando assim o eficiente método da terapia Reiki. Mikao Usui e os primeiros resultados do Reiki. Quando o transe que trouxe a visão acabou, o professor Uzui sentiu-se bem, cheio de energia, forte e em total plenitude, a ponto de conseguir caminhar de volta ao mosteiro. Esse foi o primeiro fato extraordinário daquela manhã. Durante a descida da montanha, Mikao acidentou-se, tropeçando-se em uma pedra, machucou bastante um dedo do pé, que passou a sangrar e a doer muito. Instintivamente, Mikao impôs as mãos. Em um pouco tempo, a dor passou e a hemorragia parou. Esse foi o segundo fato extraordinário. Uzui tinha conseguido a chave da harmonização que tanto havia procurado. O terceiro fato se deu durante o caminho de regresso ao mosteiro, quando parou em uma pousada para fazer uma refeição. Após dias de jejum, Mikao fez a sua refeição sem nenhum problema de digestão. O quarto fato extraordinário aconteceu à medida que a dor e o inchaço do rosto de uma menina com intensa dor de dentes há dias diminuíram. Ao chegar ao mosteiro Zen, Uzui soube que seu amigo, abade ancião, estava de cama com um doloroso ataque de artrite, mal que o afligia há muitos anos. Mikao foi visitar o amigo e, enquanto falava das suas experiências com o monge, colocou as mãos sobre a área afetada e muito rapidamente as dores desapareceram. Comunicou ao monge que encontrara aquilo que procurava. Contou-lhe sobre a meditação, as visões e denominou que essa energia seria chamada de Reiki. Kujiro Hayashi foi um dos alunos de Mikao Uzui, tendo se envolvido profundamente com a prática do método Reiki e recebido todos os ensinamentos do seu mestre. Hayashi assumiu a responsabilidade de difundir a técnica, formando novos mestres e assegurando aquilo que havia aprendido. Hayashi manteve vários relatórios detalhados dos seus tratamentos. Produziu uma ampla documentação através da qual demonstrou que a energia Reiki encontra a fonte dos sintomas físicos e revitaliza o corpo na sua totalidade. Essas informações eram usadas por ele para repensar as posições de aplicação e sistematizar os níveis de Reiki. Ele denominou essa técnica de Sistema Uzui. Somente após a tarefa de Dr. Hayashi, as aplicações de energia Reiki se sistematizaram, permitindo que todas as pessoas pudessem utilizá-la sem conhecimento prévios especiais.
Em 1938, o Dr. Hayashi, como militar, sabia que a Grande Guerra estava começando e que muitos homens faleceriam. Decidiu então dar um mestrado à sua esposa, a senhora Hawayo Takata. Hawayo Takata inclinou-se a aprender o método Reiki, que, no entanto, na sua sociedade japonesa, era inacessível às pessoas estrangeiras. Teve o seu primeiro pedido rejeitado, mas, após usar um forte argumento de ter ajudado os imigrantes japoneses, foi-lhe dada a permissão para aprender o método, concordando em permanecer no Japão e trabalhar no espaço Reiki todos os dias ao longo de anos. Em fevereiro de 1938, em uma visita ao Havaí, Hayashi deu a Takata o mestrado em Reiki e autorizou a transmitir a técnica a outras pessoas. Foi a primeira mulher mestre de Reiki no Ocidente, permanecendo única até o ano de 1970. Takata tornou-se uma grande reikiana e introduziu o método Reiki no mundo ocidental, onde durante 30 anos ministrou seminários, tratou pessoas, garantindo assim a difusão do método Reiki no mundo. Essa foi a nossa primeira aula do método Reiki. Obrigado por sua participação nesse curso.